STF, a imagem duplicada descortina-se para as laterais. Direto do plenário. Estamos de volta com Direto do Plenário, já com imagens do retorno dos ministros ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Continuidade do julgamento de listas dos ministros na segunda parte da sessão plenária da tarde desta quinta-feira, inclusive com continuidade de processo já iniciado na primeira parte da sessão. Vamos acompanhar ao vivo Direto do Plenário. Podemos nos sentar? Declaro reaberta essa sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal e, dando sequência ao julgamento da reclamação 33.471, agravo regimental procedente de São Paulo, de minha relatoria, no qual acabei de votar antes do intervalo, negando provimento ao agravo, passo a palavra ao eminente ministro Alexandre de Moraes para o seu voto. Excelência, posso pedir pela ordem 1 minuto? Só para complementar. Vossa Excelência, só esclarecimento de matéria de fato. Se não for... Só seria de fato. É de fato 1 minuto. Só para antes de ele prolatar o voto. Tratou-se da rescisória, foi competente e aceita pelo TJ, revendo agora os arquivos aqui, que não foi falado, que foi em cima que foi violado o artigo 29 da Constituição Federal. Por isso que o TJ aceitou e declarou como inviolabilidade relativa. Pois não. Ministro Alexandre de Moraes. Presidente, trata-se aqui de um dos grandes temas importantíssimos, não só em relação ao Poder Legislativo, mas também em relação Alexandre de Moraes, ao direito penal. na ponta direita da mesa, em formato de U invertido. Fazer, antes de começar o voto, um registro aqui pelo falecimento do professor Damásio Evangelista de Jesus, hoje em São Paulo, aos 84 anos, ilustre membro do Ministério Público de São Paulo, promotor, procurador de justiça, um dos grandes penalistas brasileiros, um dos juristas mais citados nessa casa, com quem eu e o ministro Celso de Mello tivemos a honra não só de privar da amizade, da parceria no Ministério Público, mas também ambos, ministro Celso, antes, depois eu, lecionamos aulas de Direito Constitucional no curso do professor Damásio. Então, quero aqui só deixar esse importante registro. Aqui, presidente, eu já antecipo pedindo todas as vênias a Vossa Excelência, porque eu entendo que é caso de cabimento da reclamação. O reclamante, ou agora o agravante, vereador foi condenado a pagar R$20 mil a títulos de danos morais por utilizar expressões ofensivas em desfavor da secretária de Finanças da Prefeitura de Lorena. Consta, inclusive, na ementa do Tribunal de Justiça de São Paulo, o fato ocorreu no plenário da Câmara Municipal, em sessão legislativa, realizada para apurar a utilização indevida de verbas do Fundeb, em 17 de 5 de 2010. Então, eu já faço uma primeira observação importante, já mesmo antes da alteração constitucional por emenda, já se entendia que a imunidade cabe tanto na questão penal quanto na questão civil. Então, por isso, todo o tratamento aqui em relação à imunidade. Houve reclamação pautada, e essa reclamação, na inobservância do tema 469 de repercussão geral, que diz: nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se imunidade ao vereador. Aqui é importante citar que, anteriormente, toda a sequência processual, foi lembrado que a sentença foi favorável ao vereador, o acórdão foi desfavorável, houve ação rescisória, houve recurso extraordinário com agravo em 23 de 1 de 2017, quando a eminente ministra relatora do recurso extraordinário com agravo, a ministra Carmen Lúcia, determinou a devolução ao Tribunal de Justiça de São Paulo para aplicação do tema 469. Apesar disso, em 11 de 12 de 2017, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a improcedência da rescisória, dizendo que não era caso da aplicação do tema 469. É importante, entendo, essa observação, porque o cabimento da reclamação nessas hipóteses é excepcional, para que não se torne, obviamente, um recurso automático de todas as decisões. Mas aqui houve, por parte do Tribunal de Justiça de São Paulo,
houve claramente a negativa de cumprimento da determinação da eminente ministra Carmen Lúcia para aplicação do tema 469, que, e aqui também não só o cabimento, já entro no mérito, que se aplica integralmente. Então, a meu ver, não só o cabimento, mas a procedência da reclamação. Por quê? Consta na decisão do Tribunal de Justiça, do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, consta que as ofensas do vereador foram proferidas na Câmara Municipal em relação à servidora pública municipal que exercia a função de secretária de Finanças. A partir disso, me parece que se encaixa plenamente no artigo 29 da Constituição, que só estende aos vereadores a imunidade material, o Estatuto dos Congressistas, consagrado constitucionalmente no artigo 53 e seguintes, se aplica integralmente a senadores, deputados federais e deputados estaduais. Nós, recentemente, inclusive, julgamos ações diretas aqui em relação a algumas constituições estaduais. Em relação aos vereadores, há uma específica previsão da imunidade material. E a mesma imunidade material, obviamente na circunscrição municipal, mas a mesma imunidade material que se aplica no âmbito federal a senadores e deputados, no âmbito estadual a deputados estaduais. E qual é essa imunidade que o Supremo Tribunal Federal e todos os precedentes e toda a doutrina constitucional e penal brasileira vem adotando? Nós fizemos, no transcorrer das constituições, o Brasil fez uma mistura entre as duas grandes espécies de imunidades. A primeira das imunidades, que é chamada imunidade de Blackstone, o que surgiu na Inglaterra, lá atrás, no Bill of Rights, artigo 9º, em que a liberdade de discurso e debates e procedimentos no parlamento não deve ser contestada ou questionada em qualquer corte ou lugar fora do parlamento. Agravo na reclamação 33471. Elcio Vieira Júnior contra a TJ de São Paulo. Dentro do parlamento, dentro do Congresso, dentro da Assembleia Legislativa, dentro da Câmara. Quem vota é o ministro Alexandre de Moraes. Liberdade total. Há a denominada cláusula espacial, de local. Não se exige por essa primeira espécie de imunidade um nexo de pertinência, um nexo causal das funções exercidas pelo parlamentar e as eventuais ofensas proferidas. E é absoluta, portanto, nós temos aqui no Supremo Tribunal Federal vários precedentes em relação, e Vossa Excelência citou essa diferenciação, em relação a parlamentares federais, em que o Supremo aplica exatamente esse modelo de imunidade. Se foi no plenário da Câmara, se foi no plenário do Senado, a liberdade absoluta nos termos blackstonianos, diríamos assim. Ou seja, compete ao próprio parlamento, compete à Casa Legislativa analisar se foi um ato antiético, se foi um ato que mereça a perda do mandato, mas não, nenhuma corte, nenhum tribunal poderia analisar. Com o passar do tempo, foi se balanceando, em alguns casos, essa ideia, e a segunda grande espécie de imunidade, ela vem dos estudos de Stuart Mill. Aqui já, até pelo desenvolver da imprensa, da liberdade de expressão, da comunicação, não haveria necessidade tão somente da cláusula espacial, ou seja, ou geográfica, não haveria necessidade de se estar no parlamento, mas passa a haver a exigência de uma relação de pertinência. Olha, não é porque é parlamentar que pode ofender qualquer pessoa. Não é porque é parlamentar que pode, eventualmente, numa reunião de condomínio, xingar o síndico de ladrão. Não há relação de pertinência. Essa
essa nova teoria, que, de resto, é a mais aplicada nos países que adotam imunidade, essa teoria passou a exigir um nexo causal entre o que é dito, expressado, criticado e o exercício do mandato. É as razões pelas quais aquelas palavras ofensivas foram ditas. Também temos aqui inúmeros precedentes na Corte. No caso em questão, me parece que há aqui uma junção dessas duas grandes teorias. Nós temos presente a cláusula espacial, a cláusula geográfica, as palavras ofensivas foram ditas na Câmara Municipal e nós temos o nexo de implicação recíproca, ou seja, por que o vereador disse essas palavras? Por mais grosseiras, ofensivas que possam ser consideradas, por que o vereador disse essas palavras? Porque compete ao Poder Legislativo, no caso, ao Poder Legislativo Municipal, a fiscalização dos atos do Executivo. No parlamento inglês, antes nas Cortes Gerais, a função de fiscalização do parlamentar nasceu antes da função de legislação, que era uma função tipicamente do rei. É uma função precípua das câmaras municipais, das câmaras legislativas como um todo, é uma função precípua e primordial a fiscalização. E o nexo de fiscalização aqui existe. Se falava da questão da aplicação, da utilização de verbas do Fundeb, eventuais desvios, um vereador da oposição apontando eventuais desvios, apontando eventuais ilícitos praticados, veja, verdade ou não, ofensivas ou não, as palavras, o vereador tem esse direito, e a partir disso, inclusive, consta nos autos, e também foi dito da tribuna, a partir disso foi instalada uma comissão parlamentar de inquérito para apurar exatamente esses fatos, que acabou resultando na própria demissão, antes de concluída a CPI, da demissão da secretária pelo prefeito. Ou seja, agravo na reclamação 33471, Elcio Vieira Júnior contra a TJ de São Casa Paulo. Legislativa, aqui no caso, a Câmara Municipal, por parte do vereador, se encaixa exatamente nos termos do que a Constituição, no artigo 29, estabeleceu aos parlamentares municipais. Até quem vota é o ministro Alexandre de Moraes. A única imunidade que tem o parlamentar municipal. O parlamentar municipal só tem a imunidade de voz, de voto, de opinião. Restringir, principalmente no ambiente das câmaras municipais, essa imunidade me parece extremamente perigoso. Por isso, excepcionalmente, saliento, isso excepcionalmente entendo cabível a reclamação e voto no sentido do provimento do agravo regimental e já da procedência da reclamação. Vossa Excelência, por favor, ministro Marco Aurélio. Ministro Alexandre de Moraes, concordamos com a ótica de Vossa Excelência quanto à matéria de fundo, mas aqui no caso julgou-se na origem a ação rescisória e se assentou em relação a essa ação de impugnação autônoma, que é a rescisória, um vício processual. Ou seja, na origem, na decisão reclamada, no ato reclamado, não se foi ao mérito. Mas ministro, exatamente, mas mesmo assim, veja, houve nessa ação rescisória recurso extraordinário com agravo, porque não foi recebido o recurso extraordinário em São Paulo, houve o agravo, e na decisão de 23 de janeiro de 2017, independentemente dessa questão, houve a determinação por parte desta Corte, da ministra Carmen Lúcia, para a devolução e aplicação do tema 469.
naquele momento, me parece, foi superado esse problema, porque foi analisado pela ministra Carmen Lúcia e se determinou a aplicação do tema 469. Como disse, em 11/12/2017, ou seja, 11 meses após a determinação da ministra Carmen Lúcia, o TJ entendeu por bem manter a improcedência, dizer que o acórdão estava em conformidade e aí só transitou em 28/2/2019. Então, essa questão processual, e por isso, eminente ministro Marco Aurélio, digo que é cabimento excepcionalíssimo da reclamação aqui, porque essa questão processual foi superada, a meu ver, e, portanto, preclusa, no momento em que o recurso extraordinário com agravo, em 23/1/17, foi admitido pela ministra Carmen Lúcia e se determinou a devolução para aplicação do tema. Isso foi ignorado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, presidente, pedindo todas as vênias a Vossa Excelência, do provimento ao agravo regimental e, desde logo, também julgo procedente a reclamação. Agradeço ao ministro Alexandre de Moraes. Ministro Luiz Edson Fachin, como vota? Senhor presidente, eminentes pares, nesta matéria de fundo, senhor presidente, Fachin, na ponta registra-se uma frase do ex-deputado Raimundo Brito, que de maneira espirituosa dizia que a imunidade não foi feita para proteger os santos e os anjos, mas os pecadores. De modo que a imunidade precisamente tem este largo alcance, e foi isso que o ora agravante reproduziu numa das suas peças quando citou julgamento da lavra do ministro Luiz Roberto Barroso, em 15 de maio de 2015. Disse o eminente ministro Luiz Roberto Barroso: embora indesejáveis as ofensas pessoais proferidas no âmbito de discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Por isso, senhor presidente, na matéria de fundo, Vossa Excelência fez, inclusive, a observação que não houvera chegado a tanto na decisão que é objeto do agravo. Mas a divergência inaugurada pelo ministro Alexandre de Moraes parece-me que encontrou uma via de razoável sustentação normativa no sentido de verificar que o tribunal de origem, ao receber o despacho proferido pela eminente ministra Carmen Lúcia, no agravo em recurso extraordinário 1.018.685, não deu a devida efetividade ao cumprimento relativo ao enquadramento no tema 469. Por isso, a via que Sua Excelência traz à colação, somado à matéria de fundo, que tenho certeza conta também com a compreensão de Vossa Excelência como relator, até pelas observações que deduziu antes do intervalo desta sessão, eu peço vênia a Vossa Excelência para acompanhar a divergência. Ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, também eu vou pedir todas as vênias a Vossa Excelência. Eu aqui entendo que deva prevalecer a posição divergente. O artigo 29 Ministro Luiz Roberto Barroso, à direita. Seu inciso 8º, entre os ministros prevê Fux expressamente e Alexandre de Moraes. a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Consulta o texto constitucional do município e da tribuna da Câmara Municipal. Quando do julgamento da repercussão geral, que gerou o tema 469, da qual eu mesmo fui redator para acórdão, eu escrevi a respeito, aspas, naturalmente, o ideal seria que tais funções fossem exercidas sem ofensas pessoais, centrando-se nos fatos e argumentos expostos e não nos seus interlocutores. Contudo, mesmo quando tal não ocorre, quis a Constituição proteger os parlamentares da reprimenda judicial. Isso para evitar que a ameaça de persecução civil e penal gerasse um efeito resfriador de discursos, o chamado chilling effect, e, consequentemente, prejudicasse a livre exposição de pensamentos na esfera legislativa
vocacionada que é ao debate público. O que se tutelou, convém frisar, foi a própria democracia. Eu até me disponho, já me dispus em um outro precedente, a revisitar o espaço de abrangência da imunidade parlamentar quando há, de forma virulenta, ofensas que não têm nenhum tipo de relação com o desempenho da função pública, o desempenho da função fiscalizadora e, em certos casos, quando haja a imputação caluniosa de determinado crime. Mas eu não penso, presidente, que aqui, ainda quando não endossasse o tom da crítica que foi feito, não penso que aqui se esteja na exceção, e sim na regra geral da imunidade que se aplica ao vereador dentro da sua jurisdição, da sua circunscrição geográfica, por ofensa irrogada da tribuna. Em outras situações, quando há veiculação em rede social, ou uma tentativa de dar repercussão àquilo, talvez se possa dar outro tipo de conotação, mas aqui não se imputa nada além de uma manifestação de opinião drástica da tribuna. Portanto, pedindo todas as vênias a Vossa Excelência, entendendo as razões, até porque o acórdão de origem agravo na parte referente ao artigo 485, contra a TJ de São Paulo, que seria do documento novo, realmente entendeu que não havia a inovação. Quem vota é o ministro Luiz Roberto Barroso. Da literal disposição de lei, o acórdão o da rescisória diz assim, aspas, na presente hipótese, a responsabilidade do autor restou caracterizada, eis que utilizou expressões que ultrapassaram o campo do interesse público para atingir a esfera individual e a intimidade da ré, fecho aspas. Portanto, aqui eu penso que a decisão que se pretende rescindir foi, sim, ao mérito e não observou a imunidade que nós, pelo menos os divergentes, entendemos devesse ter sido observada. De modo que eu peço vênia a Vossa Excelência, estou acompanhando a divergência. Agradeço, ministro Luiz Roberto Barroso. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, de uma forma bastante breve, como acabou de ser relembrado, o provimento, tema 469, em repercussão geral honesta, a Corte consagrou a seguinte tese: nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos. E vejo que o vota comando a da ministra Carmen Lúcia foi no Rosa sentido Weber, da devolução à dos esquerda. autos ao Tribunal de Origem para que ocorra a observância dos procedimentos previstos no artigo 1036, no caput, parágrafo único do 1039, e o artigo 1040, todos do Código de Processo Civil, em virtude de evidente descrição de repercussão geral, tema 469. Então, eu peço todas as vênias a Vossa Excelência para acompanhar a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. Agradeço, ministra Rosa. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, o ministro Marco Aurélio trouxe uma informação importante, qual a de que, em primeiro grau, o juiz não apreciou o mérito. Sucede que o Código permite que aquelas causas não decididas no mérito, mas que chegam aos tribunais maduras, o tribunal pode, per saltum, julgar o mérito. Então, a minha dúvida é saber se realmente o tribunal julgou o mérito, porque a rescisória diz respeito Olha para o ministro Alexandre de Moraes. Mas eu acho que um outro aspecto se sobrepõe. Eu acho que um outro aspecto se sobrepõe, que é o fato de que a ministra Carmen Lúcia, como relatora, determinou a aplicação. Foi na presidência, né, presidente? Ministra Carmen. O exercício da presidência que o ministro herdou. No exercício da presidência que eu determinei. O ministro Alexandre de Moraes deixou claro que é um caso de situação excepcionalista. Eu vou pedir vista, eu confesso, ministro Luiz Fux, que, primeiro lugar, a razão de ser de um colegiado é a pluralidade. Inclusive, relembro o meu discurso de posse, em que eu citei Hannah Arendt, em que ela dizia que o poder que não é plural é autoritarismo.
Por isso que nós somos colegiados. Isso. E daí, e aprendi muito ao longo da vida com o ministro Marco Aurélio, a quem acompanho desde que mudei para Brasília, passei a atuar aqui há 25 anos atrás, quando vim para cá como advogado, e o ministro Marco Aurélio sempre nessa verve divergente, o minoritário de ontem que virou majoritário de hoje, e o ministro Marco Aurélio nunca se chateou de ficar vencido. E eu aprendi isso com Sua Excelência. Agora, a minha sensação aqui é não só de não me chatear, mas como ficar feliz de estar vencido. Só queria dizer isso ao ministro Luiz Fux. Permite? Desde que registrado a excepcionalidade em razão das questõões formais. A rigor, presidente, nós Ministro estamos Marco Aurélio. apreciando, em primeiro lugar, o merecimento da decisão de Vossa Excelência. O agravo. O agravo. É porque é um agravo, né? Sim. Em segundo lugar, se prevalecer a ótica já majoritária, estaremos julgando a ação rescisória pela primeira vez, e sem competência para fazê-lo, porque a decisão reincidenda não é do Supremo. Mas, ministro Marco Aurélio, se me permite, até, ministro Luiz Fux, Ministro e o ministro Alexandre Luiz de Roberto Moraes. citou o trecho do acordo, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou o cabimento em virtude de documento novo, mas reanalisou o mérito e manteve... Em que decisão? Na decisão alvo da reclamação, não. Então, na ação rescisória, e reiterou que não era o caso de imunidade. Dessa decisão... Ele enfrentou o mérito. Dessa decisão que enfrentou o mérito, houve recurso extraordinário, o Tribunal de Justiça de São Paulo não aceitou, houve agravo, o Supremo Ministro Carmen aceitou e disse, até porque ele tinha analisado o mérito, é caso de aplicação do nosso termo. Ou seja, o Tribunal de Justiça afastou, reanalisando. Mas eu não posso julgar a reclamação Marco Aurélio. a partir de uma pseudo-indisciplina do Tribunal de Justiça. Não, mas a reclamação é para garantir a decisão do Supremo. Eu tenho que perquirir, eu tenho que examinar o mérito da reclamação. Qual é o mérito da reclamação? Desrespeito à decisão. A reclamação pressupõe sempre inobservância de decisão do Supremo ou inobservância ou usurpação da competência do Supremo. Qual a decisão de origem atacada mediante reclamação? Uma decisão que assentou a impropriedade por defeito processual da ação presidente, eu peço vista para esclarecer esse aspecto. Mas não é essa decisão. A decisão que gerou a reclamação é a decisão do Tribunal de Justiça que negou a aplicação determinada pela ministra Carmen Lúcia do tema 469. Aqui a data. Eu estou me valendo dia 23, da decisão do relator. Dia 23 de 1 de 2017, a ministra Carmen Lúcia determinou, depois de 11 meses, o tribunal se negou. Eu não consegui superar a questão formal. Eu estou pronto sempre a defender a ministra Carmen Lúcia. Ministro Marco Aurélio. A autoridade das decisões. Ministro Marco Aurélio, eu não consegui superar essa questão formal. Pois é. Embora a questão de fundo, eu entendo que é de justiça. Mas por isso que eu louvo e até disse que fico feliz com uma solução como essa. Mas, diante de precedentes... Tanto que Vossa Excelência, no início, chamou atenção para a circunstância de que o tema é tão sensível, e como Vossa Excelência disse, quem é do interior sabe que Vossa Excelência gentilmente falou da oposição, eu falo que interior tem lado. Tem o lado que está no poder, tem o outro lado. Né? De tanto que não tem esse pluripartidarismo brasiliense. Mas é isso mesmo, as dificuldades são muito maiores e, por isso, Vossa Excelência até acentuou isso. Eu acho que a vista é muito bem-vinda, sim. É bem-vinda, acho que a vista, até porque, na verdade, se coloca uma questão que nós já Ministro Gilmar Mendes. Em momentos anteriores, a propósito do uso de reclamação em relação à não aplicação ou má aplicação de decisão com repercussão geral. Tem recurso próprio para isso. Não, essa que é a questão, porque a partir daí nós abrimos a porta a partir... Ministro Alexandre circunscreveu... Hoje nós comentávamos... grande problema... Por favor, ministro. Nós comentávamos à mesa do lanche, no intervalo, né, que chovem hoje reclamações
É panaceia, é remédio para todos os males? Não. A organicidade do direito, que implica segurança jurídica, tem que ser observada, presidente. Vamos julgar pela primeira vez a rescisória, que se disse não atender a pressuposto próprio dela rescisória? Ministro Gilmar, só uma observação. Aqui, e é interessante realmente o pedido de vista para pautar os casos excepcionais. Mas aqui houve uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, chegou ao Supremo, o Supremo disse, aplica esse tema. Quantas e quantas vezes nós determinamos a aplicação do tema e essa aplicação é ignorada, vem a reclamação e aí nós temos, para garantir a decisão, temos que impor. Aqui me parece que é exatamente esse caso. E há um aspecto também, senhor presidente, queria... Ministro Ricardo Lewandowski, à direita, entre os ministros Marco Aurélio e Luiz Fux. Os tribunais lancem mão da chamada jurisprudência defensiva e identifiquem o óbice, algum óbice formal, para negar seguimento a um determinado pleito. Isto é uma praxe no nosso meio forense. O que eu fiz aqui, por isso favor. É que eu creio que talvez... Com a devida vênia não foi o que eu fiz. O que eu fiz foi... Não, Vossa Excelência aludiu, não estou dizendo que Vossa Excelência de alguma maneira claudicou. Vossa Excelência, de maneira muito fiel, consignou que a rescisória não foi conhecida por um óbice formal. É nesse aspecto que o ministro Marco Aurélio está se pegando para suscitar uma discussão mais aprofundada. Eu estou dizendo outra coisa aqui, senhor presidente. Estou dizendo que não é raro que os tribunais se utilizem de uma chamada jurisprudência defensiva e invoquem um óbice formal para negar seguimento a um determinado pleito. Isso é muito conhecido. Agora, também há um detalhe. Também não estou dizendo que isso está ocorrendo no caso. Mas há um detalhe que agora o ministro Gilmar lembrou, que é muito importante. Ministro Luiz Fux. Os tribunais locais, eventualmente, eles entendem que a causa não está tipificada naquela... As poltronas ao fundo dos ministros à direita encontram-se praticamente vazias. Se nós começarmos a admitir reclamação por não aplicação da tese de repercussão geral, eles vão abrir mão do agravo que cabe lá embaixo e vão entrar com a reclamação. Aí vai aumentar o número. E nós vamos virar... Então, é melhor nós não determinarmos mais nada em repercussão geral. Determinamos, simplesmente se ignora, então é melhor que a reclamação tem previsão constitucional de fazer valer a decisão do Supremo. O debate mas foi uma determinação. Que o pedido de vista é extremamente bem-vindo e adequado. Mas eu cumprimento o eminente advogado e parte que conseguiu da tribuna suscitar um debate de extrema importância e qualidade. Eu proclamo que, após o voto do relator negando o provimento ao agravo e dos votos do ministro Alexandre de Moraes dando o provimento ao agravo para, desde logo, julgar procedente a ação rescisória, no que foi acompanhado pelos ministros Luiz Edson Fachin, ministro Luiz Roberto Barroso e ministra Rosa Weber, pediu vista o ministro Luiz Fux. Ministro Luiz Fux, da relatoria de Vossa Excelência. Muito obrigado. Consta como inscrito, mas até agora há pouco não havia chegado, o doutor Vladimir Sérgio Reale, não está presente, né? Então, ministro Luiz Fux, o caso está em lista. É simples. Houve destaque para a sustentação oral, mas o advogado não se faz presente. Eu só vou apregoar. Trata-se da ação direta de inconstitucionalidade 4.579, sendo requerente Partido Social Liberal, PSL, interessado governador do Estado do Rio de Janeiro. Não haverá sustentação oral. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, a hipótese é simples. Inclusive, a ministra Carmen Lúcia teve a oportunidade de julgar a lei anterior que previa a presença de um membro do Ministério Público na corregedoria tributária criada pelo Estado. O Estado criou a corregedoria tributária e, na lei anterior, inseriu na composição da corregedoria tributária um membro do Ministério Público. Então, a ministra Carmen Lúcia, ministro Luiz Fux, vice-presidente do STF, ela considerou inconstitucional porque aquilo não era a função do Ministério Público. Agora, uma nova lei inclui a presença de um membro da Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil é autarquia federal. O governador não pode incluir um membro de autarquia federal num órgão estadual. Pode convidar, pode até fazer um ofício para a OAB indicar um membro, mas não... Vossa Excelência, então, julga parcialmente procedente. Então, diante da inconstitucionalidade, estou julgando parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade para os outros dois membros. Não tem problema. Mas esse da OAB tem.
para declarar a inconstitucionalidade, excluindo o representante da Ordem dos Advogados do Brasil como algo impositivo e não como algo que pode ser fruto de uma consensualidade. Todos de acordo? Eu tenho uma posição distinta com a devida vênia ao eminente ministro Luiz Fux. Eu entendo que a possibilidade que se abriu foi a Ordem dos Advogados do Brasil da subseção do Rio de Janeiro. E eu estou acolhendo o parecer que está nos autos da Procuradoria-Geral da República, no sentido desta possibilidade de composição do colegiado da Corregedoria Tributária de Controle Externo por representante da Ordem. Entendo que a criação desse órgão, conforme as informações prestadas pelo governador do Estado do Rio de Janeiro, foi e é a redução do poder de influência corporativa nos trabalhos da comissão, a razão pela qual se prestigia a composição híbrida da entidade. Por isso, ministros julgam processos em listas. Lista do ministro Luiz Fux. De composição do órgão, uma composição híbrida, com a presença da subseção do Estado do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil, portanto, nesse sentido, voto pela improcedência da ação quanto a este ponto, pedindo vênia ao eminente ministro relator. É até de bom ouvir, até nós aqui, quando apreciamos a banca examinadora da OAB, nós dissemos que só tinha advogado na banca, deveriam integrar juízes, promotores. Agora, aqui a questão é a seguinte, é que, muito embora seja um pleito da subseção da OAB, é uma lei que impõe que conste desse órgão o integrante da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma autarquia federal. No nosso precedente, a ministra Carmen Lúcia excluiu o MP, porque ela entendeu, o MP é tão vigilante quanto a OAB, mas ela excluiu o MP, porque não se pode impor essa presença nesse órgão estadual. Então, é por essa razão, mas, claro que a presença da OAB é sempre da transparência e fiscaliza com bastante rigor. Presidente, eu vou pedir vênia ao ministro relator e acompanhar a divergência. Presidente, eu também peço vênia ao ministro relator, até porque não só ministro nesse Lewandowski, caso, como em outros estados, e agora, ministro Alexandre de Moraes. Própria OAB. A participação da OAB para uma fiscalização maior. Obviamente, aqui não há uma obrigatoriedade, uma vez que oficiada a OAB, se a OAB não quiser indicar ninguém, aquele cargo ficará, aquele lugar, aquela cadeira no órgão, na Corregedoria Tributária de Controle Externo, nesse colegiado, ficará vago. Mas isso é um pleito histórico da OAB, não há uma imposição, ou seja, uma vez não indicado, não pode o poder público, não, eu quero esse, e como salientou o eminente ministro Edson Fachin, se trata da seccional, da local, que obviamente faz parte da OAB, mas dentro dos limites do Estado do Rio de Janeiro. Então, peço vênia, eminente relator, acompanho a divergência. Só que a redação... O presidente só queria exatamente chamar a atenção para a redação. A redação diz, integra a corregedoria, colegiado, composto ministro por Gilmar Mendes. Um escolhido entre fiscais de rendas, ativos ou aposentados, um entre procuradores de Estado, ativos ou aposentados, e um representante da Ordem dos Advogados, a serem escolhidos pelo governador do Estado, o qual nomeará o corregedor-chefe da Corregedoria Tributária. Quer dizer, a questão é... É impositivo, está numa lei complementar. Mas se a pessoa não aceitar, ela não pode ser obrigada. Não é a OAB que está indicando. Mas não é um advogado ou advogada, é um representante da OAB. E quem indica o representante é a OAB. Isso está claro? A serem escolhidos pelo governador. Mas é um representante da OAB. Não é um advogado pertencente à OAB, exatamente isso. Mas o representante da OAB tem que estar inscrito na Ordem dos Advogados. A lei impele a OAB a participar. Não tem é um representante no sentido da diretoria da OAB que indica... A não ser que se propusesse uma interpretação conforme. Eu pensei não a interpretação conforme, mas mesmo assim não era o caso. Não é o caso. Há 3 divergências anotadas, ministro Alexandre de Moraes, ministro Luiz Edson Fachin e ministro Ricardo Lewandowski. Alguma outra divergência? A minha leitura também aqui é impositiva, por isso estou acompanhando o relator. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Acompanha o relator? O relator. Então, por maioria, foi julgada parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do relator, vencidos o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Luiz Edson Fachin e o ministro Ricardo Lewandowski.
Ministro Dias Toffoli, consulta a próxima lista. É assessorado pela assessora-chefe do plenário. Número 1 de 2019, de 8 de agosto de 2019. Aqui também não compareceu o advogado que havia pedido, então não haverá sustentação oral. Então, apregou nessa lista, com um feito, trata-se da ação direta de inconstitucionalidade 4845, procedente do Mato Grosso, relator ministro Luiz Roberto Barroso, requerente Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, interessado a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e o governador do Estado de Mato Grosso. Vossa Excelência pode ir diretamente ao relatório e voto. Presidente, na verdade, a hipótese eu considero relativamente simples, é uma hipótese de inconstitucionalidade formal por ausência de lei complementar em matéria tributária. Eu vou apenas ler a ementa. Pois não. E se houver... Então, Vossa Excelência está julgando procedente. Eu estou julgando procedente. O item 4 acaba com qualquer discussão. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto o parágrafo único do dispositivo tal, acrescentado pela lei tal do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente advogado, economista e correspondente fiscal. Ainda que a norma impugnada trate exclusivamente de direito tributário, Constituição Federal, artigo 24.1, e não de regulamentação de profissão, que seria o 22.16, ao vício de inconstitucionalidade formal, ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações previstas pelo artigo 134 e 135 do Código Tributário Nacional, a lei estadual invade a competência do legislador complementar federal para estabelecer normas gerais na matéria. A norma estadual avançou em 2 pontos de forma indevida, transbordando de sua competência. 1. Ampliou o rol das pessoas que podem ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário. E 2. Dispôs diversamente do CTN sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro. Estou julgando procedente a pedido na ação direta com a seguinte tese: é inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional. Como voto, presidente? Todos de acordo? De acordo. Ação direta julgada procedente, nos termos do voto do relator, decisão unânime. Agora, a próxima lista, ministro Luiz Edson Fachin. Lista número 8 de 2019. Ação direta de inconstitucionalidade 5688, procedente da Paraíba, requerente Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, interessado a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba e também o governador do Estado da Paraíba. Também aqui, nesse caso, havia inscrição inicial, mas não haverá sustentação oral. Vossa Excelência pode ir diretamente ao relatório e voto. Pois não, presidente. É uma ação direta em constitucionalidade, esta 5688, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em face de 2 artigos de uma lei estadual, uma lei paraibana, a Lei 8071, de 2006. Nesta legislação aqui mencionada, no seu artigo 3º e 4º, que são ambos dispositivos impugnados, a lei estadual fixou um teto de custas judiciais. E também restou impugnado o artigo 1º da Lei 6682, onde se instituiu a taxa judiciária. O voto que eu trago à colação, senhor presidente, reflete sobre o sentido e o alcance julgam processos em da listas. taxa de serviço público adjudicatório Lista do e a ministro presença Edson de custas Fachin, que judiciais vota neste momento. e os limites e as possibilidades, a referibilidade entre o valor do custo, o valor do tributo, melhor dizendo, e o custo do serviço, bem como o acesso à justiça. Eu estou propondo a procedência parcial, acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral da República, no que diz respeito à majoração do teto de 200 para 900 unidades de referência,
uma vez que eu entendo que esta elevação ofende aos princípios do devido processo legal, da proporcionalidade e da razoabilidade, ou seja, propondo a declaração de inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei Estadual 8.071. Esta é a parte que eu estou propondo o julgamento procedente, considerando que, no mais, leva-se em conta que as custas forenses possuem como fato gerador a prestação de serviço público adjudicatório, sendo que o seu regime, como se sabe, o regime jurídico corresponde ao da taxa. Compõe receita pública de dedicação exclusiva ao custeio do aparelho do sistema de justiça, de onde se extrai a relevância fiscal desse tributo para a autonomia financeira do judiciário. Ao lado disso, portanto, ao lado dessa legitimidade das custas forenses, também considero que o acesso à justiça possui por igual assento constitucional e se traduz em direito fundamental diante da acessibilidade igualitária à ordem jurídica e à produção de resultados materialmente justos. Nesse sentido, em julgamento, ADI 5688, requerente Conselho Federal da OAB. Franqueamento igualitário à tutela jurisdicional, principalmente porque se trata de contrariedade à alíquota máxima, que pressupõe litígio cujo bem da vida seja de vultoso valor. Eu levo em conta precedentes que menciono desse Supremo Tribunal Federal, especialmente do enunciado da súmula 667, para assentar que não há violação direta à ordem constitucional em razão da majoração da alíquota máxima em 2 pontos percentuais, cito o precedente nesse sentido. Ocorre que essa majoração aqui, como consta do parecer sempre ilustrado da Procuradoria-Geral da República, houve um aumento de 350%. Portanto, neste ponto, eu estou propondo a declaração de inconstitucionalidade e mantido no mais o dispositivo. Do aumento de 350 do teto. Exatamente. Esse é o ponto da inconstitucionalidade. Por isso, o julgamento parcial. Eu vou fazer juntada de voto, mas no ponto específico do aumento em 350%, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência por entender que não há uma desproporcionalidade diante dos valores consignados. Depois eu farei juntada de voto só para consignar o meu voto. Então, após o voto do relator, julgando parcialmente procedente. Eu acompanho Vossa Excelência. O ministro Gilmar está pedindo visto. Perdão. Vossa Excelência aguarda ou adianta? Aguarda. Aguardamos. Então, após o voto do relator, julgando parcialmente procedente, e do voto do ministro Dias Toffoli, julgando improcedente a ação, pediu visto o ministro Gilmar Mendes. Há uma última lista do ministro Alexandre de Moraes. Eu só faria uma indagação, ainda teríamos 10 minutos. Nós podemos deixar essa lista para a próxima semana. Há 2 sustentações. Uma de um procurador de justiça do Estado do Mato Grosso, que veio para a sessão sustentar, e do eminente Procurador-Geral da República. Eu pergunto ao eminente Procurador de Justiça se aceitaria cindir. Vossa Excelência faria a sustentação, nós encerraríamos e daríamos continuidade a semana que vem, para que Vossa Excelência não perca a viagem de Mato Grosso para cá. O ministro relator se põe de acordo? Só ouviríamos o eminente procurador. Sim, então na lista só chamaríamos uma. Só? Porque são 2 semelhantes. Sem problema. Então, apregou para julgamento. Ministro Dias Toffoli, consulta a lista. É a ADI 2838, que é do Mato Grosso. A 2838, que é do Mato Grosso. Então, apregou ação direta de inconstitucionalidade 2838 do Mato Grosso, sendo relator o ministro Alexandre de Moraes, requerente Partido Social Liberal, interessado o governador do Estado do Mato Grosso e a Assembleia Legislativa. Para um breve relatório, ministro Alexandre, ouviremos, então, o senhor Procurador de Justiça e depois interrompemos o julgamento para continuidade na semana que vem. Presidente, aqui é a ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo PSL, ministro Alexandre de Moraes, para impugnar a validade constitucional do artigo 23, inciso 8º da Lei Complementar 2793 do Estado do Mato Grosso e dos artigos 1º, 2º, em seus parágrafos 2, 3 e 4, artigos 3º, 4º,
e 6º da Lei Complementar 119 de 2002. Em resumo, uma vez que haverá sustentação oral, essas impugnações dizem respeito às leis que criaram o GAECO, um grupo de atuação especial contra o crime organizado, com sede na capital e atribuições em todo o Estado, em todo o território do Estado do Mato Grosso, no âmbito do Ministério Público, e impugnações em relação à criação, à estruturação e à forma de atuação. Foi devidamente intimados o governador do Estado e a Assembleia Legislativa, manifestaram no sentido da constitucionalidade dos atos normativos. O advogado-geral da União e o procurador-geral da República opinaram pela parcial procedência o relatório. Antes de passar a palavra ao eminente Procurador de Justiça do Estado de Mato Grosso, o doutor Wesley Sanches Lacerda, Procurador de Justiça, o eminente Procurador-Geral da República acaba de me dizer que abre mão da sustentação oral nas duas ações que estão na respectiva lista. Então, eu vou aprovar a outra, porque é a mesma matéria, e aí já fica feito o relatório, que é uma matéria semelhante, e no caso do Mato Grosso, que há o Procurador de Justiça inscrito, nós ouvimos Sua Excelência e suspendemos para o voto de Vossa Excelência nas duas ações na próxima semana. A ação que está sendo julgada em conjunto para fins de registro, ação direta da inconstitucionalidade 4.624, procedente de Tocantins, também requerente o Partido Social Liberal, PSL, interessado o governador do Estado do Tocantins e respectiva Assembleia Legislativa. Ambos os feitos estão na lista de número 50 de 2019, de 1º de agosto de 2019, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Passo a palavra ao doutor Wesley Sanches Lacerda. Bebo água límpida na fonte suprema da justiça brasileira. O advogado bebe um gole de água. Saúdo o Supremo Tribunal Federal, institucionalmente, na pessoa do incomparável ministro Dias Toffoli. Aos ministros, em pé, a tribuna de frente para os ministros. Saúdo-vos, apesar de ausente momentaneamente, na pessoa do mato-grossense mais ilustre da atualidade, o ministro Gilmar Mendes. Ao excelentíssimo Procurador-Geral da República, homem sem dobradiça nas costas, doutor Augusto Aras, cujos ombros carregam o peso de todo o Ministério Público do Brasil, eu trago a saudação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a minha admiração, devoção e o meu respeito. 17 anos, excelências, 17 anos se passaram porque trata-se de uma ação direta de constitucionalidade ajuizada no dia 29 de janeiro de 2003. 17 anos. Nesses 17 anos, muita coisa mudou, especialmente a evolução do pensamento jurídico constitucional parametrizada por vossas excelências. Duas coisas não mudaram nesses 17 anos. Os incessantes e diuturnos ataques ao Ministério Público Nacional e a persistência dos legionários ministeriais por uma nação melhor, mais proba, justa e perfeita. Quero lembrar aqui que os questionamentos acerca da organização do Grupo de Atuação contra o Crime Organizado no Estado de Mato Grosso começaram na instituição orgânica através de uma resolução do ano de 1999 do Colégio de Procuradores de Justiça. Já ali, no âmbito daquela resolução, os principais questionamentos acerca da constitucionalidade davam-se basicamente pela ausência de lei complementar. E em 2002, nós tivemos no dia 20 de dezembro daquele ano, então, o advento dessa lei complementar 119, que é a lei que institucionalizou o GAECO. 39 dias após, ou seja, no dia 29 de janeiro de 2003, nós tivemos a presente ADIM com vários questionamentos. Então, eu me recordo da fábula de Jean de La Fontaine, O Lobo e o Cordeiro, que dizia o seguinte: um cordeiro estava bebendo água num riacho, o terreno era inclinado e por isso havia uma correnteza forte. Quando ele levantou a cabeça, avistou um lobo, também bebendo água. Como é que você tem a coragem de sujar a água que eu bebo? Disse o lobo, que estava alguns dias sem comer e procurava algum animal apetitoso para matar a fome. Senhor, respondeu o cordeiro, não precisa ficar com raiva porque eu não estou sujando nada. Bebo aqui uns 20 passos mais abaixo. É impossível acontecer o que o senhor está falando. Você agita a água, continuou o lobo ameaçador, e sei que você andou falando mal de mim no ano passado. Não pode, respondeu o cordeiro. No ano passado, eu ainda não havia nascido. O lobo pensou um pouco e disse, se não foi você, foi seu irmão, o que dá no mesmo. Eu não tenho irmão,
disse o cordeiro, sou filho único. Alguém que você conhece, algum outro cordeiro, um pastor ou um dos cães que cuidam do rebanho, e é preciso que eu me vingue. Então ali, dentro do riacho, no fundo da floresta, o lobo saltou sobre o cordeiro, agarrou-o com os dentes e o levou para comer num lugar mais sossegado. Moral da história, a razão do mais forte é sempre a melhor. Hoje, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso espera do Supremo Tribunal Federal a reescritura dessa moral para os seguintes dizeres: a razão do mais justo é sempre a melhor. E eu digo para os senhores aqui, oral feita pelo advogado Wesley Sanches Lacerda, Procurador-Geral da República, os dispositivos questionados. O artigo 23, inciso 8, da Julgamento Lei conjunto Complementar 27/93, 2838 e 4624 do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que dizia o seguinte, nesse inciso 8, requisitar da administração serviços temporários de servidores civis ou policiais militares, etc. E, em contrapartida, o artigo 1º, parágrafo 4º da Lei Complementar 119, de 2002, que diz o seguinte, que o coordenador do GAECO também, naquelas situações, poderia requisitar serviços temporários. Bom, em primeiro lugar, pelo direito intertemporal, a questão encontra-se solvida. Há nítida ausência superveniente de condição da ação, por quê? Porque, em 2010, nós tivemos o advento da Lei Complementar 416, que é a atual lei orgânica do Estado, do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. E essa Lei Complementar 416/2010, ela não possui nenhum dispositivo nesse sentido acerca da requisição dos serviços temporários. Então, há supressão normativa nesse aspecto. Inclusive, o parecer da Advocacia Geral e da Procuradoria-Geral da República, no sentido da parcial procedência da presidente ADIM, é de que, nessa parte, acerca da procedência no âmbito da requisição dos serviços temporários. Mas, se assim não fosse, nessa supressão normativa, se assim não fosse, né, o artigo 8º, inciso 3 da Lei Complementar 75/93, que é a lei orgânica do Ministério Público da União, e diz o seguinte, que para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União poderá, nos procedimentos de sua competência, requisitar da administração pública serviços temporários de seus serviços e meios e materiais necessários para a realização de atividades específicas. Era exatamente o texto da Lei Complementar 27, já revogada, de 93, e da própria Lei 119/2002, que instituiu o GAECO. Por que eu digo isso? Porque há pertinência, porque por força do artigo 80 da Lei 8.625 de 1993, que é a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público dos Estados, há comando subsidiário. Aplicam-se aos Ministérios Públicos dos Estados, subsidiariamente, as normas da Lei Orgânica do Ministério Público da União. Então, haveria possibilidade normativa nesse sentido. Mas eu friso que... Sustentação oral feita pelo advogado Wesley Sanches Lacerda. Nos parâmetros da nova Lei 416/2010, a atual lei orgânica do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, não há dispositivo semelhante. Quanto à solicitação do Procurador-Geral de Justiça, de policiais civis e militares, e aí o objeto do cheque de constitucionalidade, é o artigo 2º, parágrafo 2º e 3º da Lei Complementar 119/2002, diz o seguinte, tanto o parágrafo 2º quanto o parágrafo 3º, dizem que policiais civis ou policiais militares serão solicitados nominalmente pelo Procurador-Geral de Justiça e designados ou pelo diretor-geral da Polícia, no âmbito dos policiais civis, ou designados pelo comandante-geral da Polícia Militar, no caso dos policiais militares, mas sempre... em ambos os casos, ouvido o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública. É, no mínimo, curioso que se pretenda declarar a inconstitucionalidade de ato discricionário do Executivo, que deliberará e sempre deliberou acerca da conveniência e oportunidade da cessão ou não desses servidores. Quanto ao artigo 3º da Lei Complementar 119/2010, o coordenador do GAECO, 2002, o coordenador do GAECO será um representante do Ministério Público nomeado pelo Procurador-Geral de Justiça. Há uma alegação na presente ação direta de constitucionalidade acerca da indevida hierarquia que estabelecida entre o membro do Ministério Público e os eventuais policiais civis ou militares que por ali estivessem no GAECO. Coordenação, eminentes ministros, excelentíssimo Procurador-Geral da República, coordenação não é e jamais foi supremacia ou hierarquia. Os agentes do GAECO são designados a título precário
e podem ser requisitados de volta ao status quo ante a qualquer tempo pelo Executivo. Sem contar que, no âmbito do sistema processual penal tradicional, independente de reconhecermos se há ou não hierarquia, me parece que é dever da autoridade policial sempre cumprir requisições, salvo requisições manifestamente ilegais, requisições do Poder Judiciário e do membro do Ministério Público no âmbito dos cadernos de investigação, conforme a redação do artigo 13 do inciso 2 do Código de Processo Penal. Quanto ao artigo 6º da Lei Complementar 119/2002, o GAECO terá dotação orçamentária específica dentro da proposta orçamentária do Ministério Público. Pretende-se, assim, com essa DIN, não a inconstitucionalidade de uma lei complementar estadual, mas a inconstitucionalidade de texto constitucional, ainda sob o crivo da pena do legislador constituinte originário, no que tange às autonomias funcional, administrativa e orçamentária do Ministério Público, talhadas no artigo 127, parágrafos 2º e 3º da nossa Constituição Federal, que vossas excelências conhecem como ninguém, o livro de cabeceira dos eminentes ministros do Supremo Tribunal Federal. Por fim, o questionado poder de investigação, que elencado no artigo 4º, inciso 13, inciso 7, parágrafo 2º e parágrafo 3º da Lei Complementar Estadual 119 de 2002. Há, como eu disse no introito, esses 17 anos. Esses 17 anos, muita coisa mudou, excelência. Especialmente a evolução do pensamento jurídico constitucional, parametrizado por vossas excelências. E qual é a realidade do pensamento jurídico constitucional acerca do tema hoje, atualmente? O assunto hoje é superado. Está normatizado em sede das resoluções 181, devidamente alterada pela 183, ambas do Conselho Nacional do Ministério Público. Aliás, a resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público, entre seus vários considerandos, diz o seguinte: o plenário do Supremo Tribunal Federal fixou em repercussão geral a tese de que o Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado. RE 593-727, repercussão geral. Relator, ministro César Peluso. Relator para o acordo, ministro Gilmar Mendes. Julgamento em 14 de maio de 2015, um dia antes do meu aniversário, e publicado em 8 de setembro de 2015, um dia depois da independência do Brasil. Normatizados estão, eminentes ministros, excelentíssimo Procurador-Geral da República. Normatizados hoje estão os chamados PICs, que são os procedimentos investigatórios criminais. O GAECO do Estado de Mato Grosso necessita de paz, um pouco de tranquilidade orgânico-jurídico-funcional. Afinal, com essa espada de Damocles há 17 anos sobre sua cabeça. Solicito ao Pretório Excelso, exibio, aos legionários do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, aproprio-me do brado dos legionários romanos e digo: força e honra, meus irmãos. Ao colendo Supremo Tribunal Federal, deixo a lição de outro ilustre mato-grossense, o poeta Manuel de Barros, que diz o seguinte: no Pantanal, ninguém pode passar régua, sobremuito quanto chove. A régua é a existidura de limites e o Pantanal não tem limites. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, respeitosamente, mas de forma altiva, serena e erecta, pede a vossas excelências a total improcedência dos pedidos exordiais. Agradeço ao doutor Wesley Sanches Lacerda, Procurador de Justiça do Estado de Mato Grosso. Fica suspenso esse julgamento e do feito também sendo em julgado conjunto para a próxima quarta-feira, na sessão extraordinária das 9h30 da manhã. Com isso, nós esgotamos as 8 listas que estavam previstas para a pauta de hoje, tendo ouvido todos os advogados inscritos, e não havendo mais feitos a serem julgados, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos. Parede de mármore clara, ao fundo, bandeira do Brasil à esquerda, Brasil no centro, crucifixo à direita. O ministro-presidente levanta-se e cumprimenta o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Na saída, conversam os ministros Edson Fachin